Fala pessoal, então vamos lá, vamos começar mais uma aula de administração. Hoje o tema é muito falado no ramo corporativo, são o que a gente chama de PODC, abreviatura de planejar, organizar, dirigir e controlar. Vamos lá entender um pouquinho então o que é isso que todas essas empresas, aí, todo o pessoal de administração acaba falando, que nada mais é do que as funções administrativas dentro de uma empresa. Então vamos lá, primeiramente vamos fazer uma introdução à administração. Para quem não lembra, esse daqui ele é o símbolo da administração. Lá na primeira aula, quem quiser dar uma olhadinha, o que significa, tudo bonitinho, já está explicado. E a administração, ela é considerada uma das mais importantes áreas da atividade humana. Por quê? Porque ela lida com toda a complexidade que envolve as organizações, ou seja, pessoas, processos e produtos que estão dentro dela, com mudanças do cenário incerto atualmente. E ela tem, a administração, o papel de fazer com que as coisas aconteçam, né? Então nós, administradores, temos que entender o que está acontecendo e fazer com que ele aconteça de fato. Não usar nosso achismo no que deve ser feito, é utilizar o nosso estudo para converter isso de uma maneira positiva para a gente. Então a gente faz isso por meio das pessoas e da combinação e integração de vários recursos, buscando o alcance dos objetivos organizacionais. O objetivo, quando a gente fala em administração, a gente pensa como presidente da empresa, a gente pensa como dono da empresa, mas talvez a gente possa estar atuando numa empresa, não atuando como presidente ou líder da organização, mas ainda assim ter relevância no mercado, né? Ter relevância dentro da organização. Então, a gente tem que procurar atingir esses objetivos organizacionais. A administração também é uma ciência que tem princípios definidos e estruturados. Lembrando, não é achismo. E ela disponibiliza de ferramentas de utilização para obter resultados positivos aos negócios. Olha só, existe um homem chamado Ernest Dale que ele criou um resumo do que seriam as funções administrativas. Então, tá vendo o gráfico aí do lado? Esse PODC é a abreviação de planejamento, organização, direção e controle. Ou seja, de uma forma resumida, é basicamente o que um administrador deve fazer. Então, vamos lá, passo a passo. O primeiro deles é o planejamento, tá? Vamos lá, primeiro é o conceito de administração. Ele é o processo de alcançar objetivos pelo trabalho com e por intermédio de pessoas e outros recursos organizacionais. Ou seja, eu quero alcançar meus objetivos, mas para isso eu vou ter que contar com pessoas, né? Eu vou contar com pessoas e trabalhar com elas. Então, esse é um dos conceitos de administração. Outro dele são os 4 processos que eu estava dizendo, que é o processo de planejar, organizar, liderar, que aí pode ser dirigir, né? E controlar o uso de recursos para alcançar objetivos de desempenho. É o ato de trabalhar com e por intermédio de outras pessoas para realizar objetivos da organização, como de seus membros. Então vamos lá, passo a passo. O primeiro deles, o planejamento, ele vai traçar o futuro. Então a gente vai procurar prever o que vai acontecer, vai se planejar. Assim como a gente faz na nossa vida, né? A gente vai fazer uma idealização daquilo que vai acontecer. Então a gente vai ter que ter objetivos e traçar estratégias para que a gente consiga. Uma vez que a gente tem a nossa empresa, planejou ela, conseguiu sentar, conseguiu entender para onde ela vai, ok, agora a gente vai colocar a mão na massa. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a organização. E o que é a organização dentro da empresa? É como a gente vai fazer, quem vai realizar cada tarefa, vamos fazer a parte da organização. Então a gente vai agrupar os objetivos, vai ver quais são os recursos disponíveis que a gente tem da empresa, para aí sim conseguir fazer com que a empresa cresça. Ok, então eu já planejei o que eu ia fazer, eu já me organizei para que isso aconteça. Agora eu vou fazer a parte da direção. Eu vou liderar e motivar os meus funcionários. Eu vou entender e fazer acontecer, fazer agir.
Então, eu vou deixar com que as pessoas que trabalhem comigo consigam ter suporte suficiente para desempenhar as atividades dele. Né? Não adianta ser uma bagunça, então eu preciso ter uma direção ali, um comando de voz. E por fim, o quarto ponto, que é o controle. Uma vez que eu já liderei, uma vez que eu já dirigi eles, agora, ok, meu serviço acabou? Não, negativo. Agora eu tenho que manter o controle, eu tenho que monitorar o desempenho dos meus funcionários, monitorar os resultados do que está acontecendo. Eu tenho que ter o controle da situação. Então, eu tenho que verificar se o objetivo foi cumprido e continua sendo cumprido. E olha só, esse é um processo cíclico, tá vendo? Nossa empresa ela não chega num objetivo e simplesmente para. Ela volta. Então, é muito importante a gente saber que uma vez que esse objetivo foi cumprido, outros virão. Então, você vê as empresas multinacionais gigantescas de hoje em dia, elas simplesmente elas continuam na ativa dela, ela continua se planejando para atingir maiores mercados, continua se organizando, continua dirigindo e controlando o serviço. Então, essa é uma das ferramentas administrativas mais utilizadas no ramo corporativo. O que a gente chama de PODC, pode ser, né, que o pessoal fala. E aí, com isso, a gente começa a organizar a nossa empresa. Nossa empresa não começa a sair de qualquer jeito, né? A gente começa a criar uma hierarquia organizacional. O que é hierarquia, primeiramente, né? Hierarquia é a ordem e a subordinação, a graduação e a autoridade. Ou seja, na nossa casa, né, falando de hierarquia, quem manda são nossos pais e acima deles nossos avós e tudo mais, né? E nós acabamos obedecendo, né? Então, assim também funciona na empresa. Também há o que a gente chama de hierarquia. E quanto maior, numa escala, se fosse uma empresa, se fosse uma pirâmide, quanto maior a hierarquia, maior a responsabilidade, né? Quem está abaixo dessa cadeia, ele vai ter uma autoridade um pouco menor, ele não vai conseguir decidir as coisas por si só, ele vai ter que, por muitas vezes, ter um aval da parte decisorial da empresa, ou seja, dos chefes, de quem está comandando, né? Então, a gente divide essa estrutura hierárquica da empresa em 3 fatores, que o primeiro deles é o decisorial. Então, normalmente os donos, os chefes, eles têm o papel mais decisorial, de tomar decisão. Então, a habilidade deles vai ser chamada de habilidade conceitual. Por quê? Porque eles vão falar pra gente para onde que a empresa está indo, qual o objetivo que a gente quer chegar. Já quem está ali no meio é chamado de intermediário. Eles vão ter o que chamamos de habilidade humana. Eles vão trabalhar mais essa parte. O que seria essa habilidade humana? Eles vão ter que entender o que a gestão está pedindo e como ele vai fazer para que quem está no chão de fábrica, quem é o peão, quem está na parte operacional, consiga entregar isso a ele. Então ele fica naquela parte intermediária. E por fim, a letra O, de operacional, ou seja, quem está nessa parte da hierarquia, ele vai ter que ter uma habilidade técnica. Então, se eu estou numa empresa de fabricação de peças para televisão, quem está lá no chão de fábrica vai ter que ter uma habilidade grande técnica para poder desenvolver também os seus produtos, certo? E como que funciona? Quanto maior o cargo de cada um em uma empresa, maior será a autoridade dele e menor o número de funcionários. Por quê? Isso é óbvio, né? Numa empresa não vai ter... É muito mais provável que tenha um diretor geral, um dono da empresa, do que 20 diretores da empresa. Assim como é muito mais provável que haja muito mais funcionários trabalhando na parte operacional, não só um funcionário, né? Ao contrário, seria um pouco ruim também. E obviamente o salário dele também vai ser maior. Quanto maior está na pirâmide, maior o seu salário e menor o número de funcionários dele. Além de uma responsabilidade altíssima compatível com o cargo dele, né? Então, quanto mais alto ele está,
a responsabilidade dele é grande, porque além do serviço que ele pode estar fazendo ruim, entregando para um cliente que não esteja gostando e pare de comprar, um direcionamento errado do gestor pode fazer com que ele feche a empresa, né? E fechando a empresa, ele leva embora junto mais 100 funcionários que têm famílias, que têm filhos e tudo mais. Então a responsabilidade é muito alta para nós administradores. E quanto menor o cargo, menor é a autoridade dele relacionada a decisões. Mas ainda assim ele vai ter que ter uma responsabilidade de tamanho e valor no serviço que ele está desempenhando, né? Nesse caso, o número de funcionários vai ser maior e a responsabilidade dele vai ser compatível para a área de atuação dele. Então, ele ainda vai ter sim a responsabilidade, mas vai ser relacionado ao que ele desenvolve. E a especialização e o conhecimento na área de atuação dele definirá o cargo dele e as funções específicas, a esfera de competência dele, o limite do cargo dele e o limite das tarefas, direito e poder relativo. O que significa? Digamos que a gente está falando de um âmbito escolar. O diretor, apesar dele entender, do modo geral, em relação a recebimento de novos alunos, na parte administrativa, na parte teórica ali, de como funciona uma escola, ele ainda assim está limitado ao cargo dele, desenvolver as tarefas dele. Então, é ilógico ele chegar para um professor de história, por exemplo, e falar como que deve se ensinar a história do Brasil. Entende? Ele ainda assim ele está limitado ao cargo dele. Ele não vai poder chegar para o professor de matemática e falar que deve se ensinar multiplicação antes da soma, por exemplo. Não. O nível e a especialização de conhecimento dele define o cargo de atuação dele. Aí sim a gente começa a falar em hierarquia, ou seja, quem está lá em cima, na base, até embaixo. Por isso, tem algumas coisas que não devem ser feitas, né? Não devemos, assim como estava sendo dito, ultrapassar os limites, né? Não interferir na competência alheia e para não poder prejudicar a estrutura. Aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma estrutura organizacional. Aqui, essa estrutura também é uma ferramenta administrativa muito utilizada e muito útil, que é chamado de organograma, e ela é uma das formas de organizar a empresa e através de uma ferramenta administrativa chamada organograma. O organograma é uma representação gráfica visual da estrutura organizacional da empresa. Eu vou dividir em duas partes do vídeo para não ficar muito pesado. Na segunda parte eu vou mostrar um exemplo de um organograma. Então eu peço que vocês acessem a segunda parte agora, tá bom? Muito obrigado.